Interdependente. Música e conhecimento. Olá, meu nome é André Mussalem, eu sou compositor daqui de Pernambuco. Nesse segundo semestre de 2018 eu estou lançando o meu segundo álbum, que se chama Polis, que é um álbum que resgata o samba político do século XX, essa tradição política do samba. Eu lancei agora recentemente o meu primeiro single chamado Maré, que é uma música feita em homenagem à vereadora Marielle Franco, que foi executada no Rio de Janeiro. E é um samba que eu divido os vocais com Almério. Espero que vocês gostem e um forte abraço para todos. Quando teu nome restar insepulto na boca da multidão, e a turba exigir o teu sangue coalhado no asfalto da imensidão, olha o verso que falta, olha o sol que machuca, olha a voz que não cala nas quebradas da maré. Olha o verso que falta, olha o sol que machuca, olha a voz que não cala nas quebradas da maré. Quando essa bala marcada cruzar a estrada da tua solidão, e ao verem tua foto cuspirem, escarrarem na carne do teu coração, olha a chaga exposta, a ferida não sara, olha a voz que não cala nas quebradas da maré. Olha a chaga exposta, a ferida não sara, olha a voz que não cala nas quebradas da maré. Quando a cidade queimar em protesto teus restos, tua voz, teu irmão, 1000 homens armados amando aos pedaços os rastros da intervenção. Olha o samba não para, olha o som da cuíca, olha a voz que não cala nas quebradas da maré. Olha o samba não para, olha o som da cuíca, olha a voz que não cala nas quebradas da maré. Enfim chegará o momento em que teu sofrimento não será em vão, e mãos desatadas de ti, apartadas em ti, se reencontrarão. Olha o povo na rua, olha o som da vitória, olha a voz da memória nas quebradas da maré. Olha o povo na rua, olha o som da vitória, olha a voz da memória nas quebradas da maré. Nas quebradas da maré.
Olá povo, olá pessoas, sou Adeluna e ouvimos aí Maré com André Mussalem, um artista aqui do Recife, né? E também vamos ter a dupla Som de Luna, que não são meus parentes, né? Que eu saiba. É uma dupla lá da Paraíba, né? A gente vai tocar uma música aqui. E nesse programa temos a honra de receber o escritor, professor da USP e ex-ministro da Educação, Renato Janine Ribeiro, que vai falar sobre ética. Então, vamos já começar. Professor Janine, aquela perguntinha básica, o que é ética? O que é ética? Bom, a palavra ética, muita gente distingue de moral. Eu entendo que são dois sinônimos, praticamente não há muita diferença entre os dois. Basicamente, eu posso dizer que há uma diferença grande entre a maneira como se concebe ética ou moral. Essa diferença estamos chamando por esse nome o que é simplesmente você seguir as regras do seu mundo, dos seus costumes da sua época, enfim, aí nós podemos dizer, existe uma ética do século XVIII, uma ética do século XXI, podemos também dizer, existe uma ética dos homens, uma das mulheres, a coisa fica muito complicada, porque será que a ética não é universal? E podemos também dizer que existe até mesmo a ética do bandido, por exemplo, sabe-se que os presos têm particular horror de quem cometeu delitos sexuais, ou seja, um assassino cruel pode ser mais respeitado na cadeia do que uma pessoa que estuprou. São dois crimes horríveis, mas vamos dizer, essa é uma ética, entre aspas, deles. Nesse sentido, a palavra ética ou moral é apenas descritiva. Ela está apenas descrevendo costumes que existem num certo meio e que não são necessariamente os melhores ou os bons. Talvez, para esse tipo de regras de conduta, valha mais o termo moral por uma razão muito simples. Moral vem da palavra latina mores, que é o plural de mos, que quer dizer costumes. Então, se nós pegarmos moral ao pé da letra, seria a obediência aos costumes de uma época, de uma sociedade, de um grupo. Aliás, o singular de mores, em latim, é mos, e lembra a nossa palavra modo. Nós podemos dizer que uma pessoa tem bons modos, tem maus modos, até mesmo se dizia antigamente que uma pessoa não tinha modos, querendo dizer que não tinha bons modos. Então você vê modos, costumes e talvez moral remetem a um primeiro sentido que a gente pode usar essas palavras, moral ou ética, que seria esse, da conformidade. Você faz o que é conforme. Nesse sentido, você pode dizer, a moral do século XIX não aceitava que as mulheres tivessem uma vida sexual antes ou fora do casamento. Para os homens, ela tolerava, não só no século XIX, mas por milênios. E agora o professor Renato Janine fala sobre um outro sentido para a ética. E para ilustrar essa explicação, ele relembra o caso do impeachment de Dilma Rousseff, né? E quando o PT resolveu enfrentar o ex-presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, né, o qual acabou acatando o pedido de afastamento da então presidente ou presidenta. Um outro sentido de ética, que é o que me parece mais adequado, mais correto, é quando o julgamento se as ações são justas ou injustas, mesmo se quiser certas ou erradas, esse julgamento é feito pelo próprio sujeito ético, pela própria pessoa que vai agir. Porque ética e moral sempre tem esse ponto comum, que é o ponto de dizerem, nos dois casos se considerar, que existem o certo ou o errado, ou como eu prefiro dizer, o justo e o injusto. Não gosto muito da ideia de que há condutas certas, condutas erradas. Eu prefiro dizer que certas condutas são justas e outras são injustas. Então, porque acredito que assim seja menos arrogante, menos pretensioso. E até porque uma das questões cruciais na ética é que realmente não faz muito sentido você dizer de uma vez por todas o que é certo ou errado, porque isso pode, inclusive, trazer complicações, pode mudar, e eu vou explicar por que pode mudar. Às vezes, uma ação que consideramos ética, ela vai ter efeitos muito complexos mais adiante. Vou dar um exemplo. A Comissão de Ética da Câmara, no final de 2015, julgou se deveria ou não acusar
o deputado Eduardo Cunha, então presidente da Câmara, para ver se ele, se ele era ou não culpado de vários crimes que depois levaram, aliás, seu afastamento do cargo, sua condenação e posterior prisão. Então, quer dizer, a Comissão de Ética tinha diante de si um rol de ações erradas cometidas pelo deputado Eduardo Cunha, que era na altura um dos homens, uma das pessoas mais poderosas do Brasil, mais poderoso até do que a presidenta Dilma, e houve uma pressão grande sobre o PT para que ele votasse a favor da acusação contra Eduardo Cunha. E o PT acabou votando isso, e por causa disso, no mesmo dia, Eduardo Cunha aceitou o pedido de impeachment contra a Dilma, que ele estava até então empurrando com a barriga, e isso acabou levando ao impeachment dela. Muita gente pode não saber, mas o presidente da Câmara tem um poder pleno de aceitar ou recusar um pedido de impeachment. Poderiam chegar a 200 e ele engavetar todos, como Michel Temer fez quando presidente da Câmara, em relação a todos os pedidos de impeachment contra o presidente Fernando Henrique Cardoso, na época. Então, o fato de o PT ter votado eticamente nesse caso, pedindo que um criminoso, como depois se atestou, fosse julgado na comissão de ética, trouxe um resultado muito ruim para a ação. Então aí você pode perguntar, e isso que traz? E muitos casos também que são considerados éticos, às vezes depois tem consequências que complicam. Isso está sendo cada vez mais visto nas novas pautas éticas, questões das mulheres, questões da alimentação, questões de preconceitos. Cada vez mais a gente vê que uma medida inicialmente muito bem intencionada pode complicar. Por que eu estou dizendo isso? Porque é muito importante as pessoas perceberem que o fundamental da ética não é aplicar regras prontas, é você mesmo chegar à conclusão do que é importante ou não em cada coisa. Se nós simplesmente aplicássemos regras prontas, nós estaríamos fazendo o quê? Estaríamos sendo obedientes, estaríamos sendo disciplinados, mas não quer dizer que fôssemos éticos. Até porque a ética pode muitas vezes levar você a se rebelar, a se insurgir. Se uma situação de coisa está errada, o ético não é obedecer, é desobedecer. Então, nesse caso, pouco importa a sua opinião política. Eu dei um exemplo, você poderia dar um exemplo do outro lado politicamente, não tem a menor importância o exemplo que eu dei nesse sentido, que estou falando de um lado político ou não. O importante é que a pessoa, o ser humano, se torne uma pessoa ética, se torne um sujeito ético, discutindo se o que ele fez está certo, ou o que ele vai fazer é justo ou injusto. E nesse caso, tendo todo um trabalho que não é nada fácil de ter, não é nada simples esse trabalho. Comer carne é antiético? Com o crescimento aí de adeptos do vegetarianismo e veganismo, esse tema tem sido bastante debatido, né? E o professor Renato Giannini aproveita a questão aí para levantar perguntas sobre ética, né? E mais, é preciso ter religião ou ser espiritualizado para ser ético? Vamos ouvir o professor Giannini. Agora, ainda nesse capítulo do que é ética e como ela se expressa nas nossas vidas, de certa forma você está fazendo escolhas éticas o tempo todo. Imagine, você se levanta, você toma um café da manhã. O que você escolheu para o café da manhã? Dependendo do que você tiver escolhido, pode ser que você esteja ajudando a exploração de pessoas, a devastação do meio ambiente, etc. Se você desperdiçar comida no café da manhã, no almoço, no jantar, você está também fazendo uma coisa que não é correta, porque você está jogando fora uma coisa preciosa que é a comida. E a comida, por sua vez, significa que água foi colocada nela, que é um recurso cada vez mais escasso, que você tem adubos, nutrientes, etc., que são escassos. Então, o fato de você desperdiçar a comida, eticamente, já coloca uma questão. O que você escolhe? Veja, por exemplo, a importância das opções ou pelo vegetariano ou pelo peixetariano, que também é algo importante, as pessoas que param de comer carne de boi, até mesmo de frango, ou então que param de comer só carne vermelha. Então, quer dizer, por que você está parando? Há pessoas que param para a saúde delas. Há pessoas que param porque acham errado tirar vida para comer.
Então, são questões complexas. Pesquisas recentes dizem que se o ser humano não fosse carnívoro, não teríamos, nos milênios, dezenas de milênios atrás, evoluído o nosso cérebro para ser o que somos. Então, vamos dizer, para trás, talvez ser vegetariano limitasse muito a capacidade da nossa espécie. Para o futuro, será que limita ou será que já estamos consolidados nisso? Vocês estão vendo? Quer dizer, o que eu quero é colocar muitas perguntas. Você não tem uma resposta certa, bate o martelo e diz, vamos ser todos vegetarianos porque comer carne é antiético. Ou vamos todos abrir mão da carne vermelha e comer as outras carnes, que trará menos problemas à saúde e aí vai onerar menos o hospital público, que também seria uma razão ética para você privar-se das comidas que mais produzem doenças. Ou você vai dizer, bom, sem carne, sem proteínas de origem animal, sobretudo carnes, o ser humano pode não continuar crescendo do ponto de vista mental, racional. Tudo isso é importante, não é tanto você simplesmente ter uma listinha de coisas e ir riscando, fiz tal coisa certa, não desobedeci a isso, como se você obedecesse a um código de ética da sua empresa ou de outro lugar. O fundamental não é isso, o fundamental é você ter uma reflexão cada vez que se coloca essa questão. Falei então do café da manhã, do almoço, do jantar. Aí você sai de casa, vamos supor que você esteja de carro. A escolha de ter um carro é ética, você sabe que você está poluindo, muito mais do que se andasse de ônibus. Conforme o carro, você está gastando muito mais combustível. Você coloca gasolina ou álcool? Você só pensa no preço do combustível ou você pensa que a gasolina é um fóssil que demorou bilhões de anos a ser feito e que é comido, queimado num carro em minutos, enquanto o álcool é produzido praticamente todo ano. Então, são perguntas que você tem que fazer. Você tem um sinal vermelho à frente, você para ou não para? Também é uma questão ética. Você vai para o trabalho, você cumprimenta as pessoas ou passa reto por elas, ignorando-as? Você é educado ou grosso com seus colegas de trabalho, com as pessoas que precisam de sua ajuda? Se você é grosso ou delicado com as pessoas que procuram seus serviços profissionais, no seu trabalho, se você humilha ou se você faz brincadeira ou demora a atender uma pessoa cujo assunto você pode resolver depressa, você está sendo ético? Não, não está. Então, ser ético ou não é uma escolha que a gente faz a cada minuto. O tempo todo essa questão se coloca. E para as pessoas que têm uma visão espiritualizada, isso, ser ético ou não, é praticamente a grande questão hoje, a questão decisiva. Porque aí vamos falar de uma coisa importante, que é a mudança na religião. É claro que a pessoa não depende da religião para ser ético ou não. Ateus que eu conheço são muito éticos. Como já disse alguém, na verdade, o ateísmo causou muito menos mortes do que religiões, exceto em alguns países comunistas que perseguiram quem acreditava em Deus. O mais das vezes o que aconteceu ao longo do mundo fosse que, em nome de uma religião, pessoas fossem queimadas, crucificadas, estranguladas, etc. Então, o que aconteceu na religião que mudou nas últimas décadas? Com o Concílio Vaticano II, que terminou em 1960 e pouco, o Papa João XXIII deu uma contribuição gigantesca espiritual para o mundo. Repito, você não precisa ser espiritualizado para ser ético, mas o mundo da religião passou por uma grande mudança, porque até João XXIII, a Igreja Católica, por exemplo, e muitas outras, davam importância extraordinária à liturgia, aos ritos. Era muito mais importante a liturgia do que é hoje. E já a pessoa ser ética ou não era o mais importante. Era mais importante você obedecer aos mandamentos agora. E você seguir as regras, comungar, ter o padre para a extrema-unção, todas essas coisas você salvava a alma. Desde, claro, que fosse genuína a sua fé e não uma mentira. Mas a mudança que a gente tem é que começou um diálogo entre as religiões. E começou a ideia de que o Deus cristão, o Yahvé judaico, o Alá muçulmano, todos eles são formas de designar o mesmo ser supremo.
Então o diálogo entre as religiões cresceu muito. Os xingamentos, condenações, anátemas, excomunhões, que tinham sido tão fortes ao longo dos séculos anteriores, e que levaram até mesmo, bem depois disso, o Ayatollah Khomeini do Irã a mandar matar o escritor anglo-indiano Salman Rushdie, porque ele escreveu os versículos satânicos. Pois bem, tudo isso perdeu sentido para a maior parte das pessoas de religião no mundo hoje. Então nós temos uma religião hoje, qual o ponto fulcral dela, qual o cerne dela? É a ética, é fazer o bem. Essa é uma grande questão que faz que o Papa Francisco tenha dito há pouco tempo que ele, porque uma pessoa que não é católica não entraria no céu. Pode entrar. Quer dizer, o catolicismo é uma porta de entrada, não tem mais monopólio. Nem catolicismo, nem judaísmo, nada tem monopólio. Então, isso é uma coisa fantástica e que dá mais importância à ética. E a ética é aquilo que eu disse, ela coloca questões. Vejam o Papa Francisco I. O que impressiona nesse Papa? É que ele tem uma preocupação ética como talvez nenhum antecessor dele tenha tido. Então ele está querendo ir atrás da forma, atrás do ritual, atrás do formalismo e encontrar o cerne, o espírito, não a letra. A letra, já foi dito muitas vezes por teólogos, ela mata, é o espírito que dá vida. E o Papa Francisco está atrás do espírito das questões éticas. Bem, pessoas, no segundo bloco vamos ter aí uma seleção musical feita pelo próprio professor Renato Giannini e com a qual ele faz uma relação entre as músicas que ele escolheu e ética, né? Tá bem interessante. Mas antes, vamos ter aqui a participação da dupla paraibana Som de Luna, que apesar desse nome sensacional, fantástico, lindo e maravilhoso, não são parentes meus, que eu saiba, né? Então vamos lá, tem um depoimento deles e em seguida a música que eles mesmos vão dizer qual é. E aí, pessoal ligado no programa Interdependente, eu sou Vitor Luna, eu sou Diogo Luna, nós juntos formamos o Som de Luna e estamos falando aqui de João Pessoa, Paraíba. É isso aí, a música que você vai ouvir agora se chama Se Eu Te Perder, está no nosso novo disco Nesse Trem, gravado agora em 2018. A gente espera que vocês gostem. Beijo grande. Cheiro. Quais serão as caras de uma paixão? Já fomos uma estrela, um facho de luz. Fomos tão gigantes em pensar, em sonhar amor. Quais serão os sons se eu te perder? Silenciarão, serão como trovões, serão como um sonar a te chamar, sem trazer você. Será que o amor me faz perder a razão? Será que não? Sem você eu sou só andar, sonhar em vão. Quais serão as caras de uma paixão? Já fomos uma estrela, um facho de luz. Fomos tão gigantes em pensar, em sonhar amor. Quais serão os sons se eu te perder? Serão como trovões, serão como um sonar a te chamar, sem trazer você.
Será que o amor me faz perder a razão? Será que não? Sem você sou só andar, sonhar em vão. Será que o amor me faz perder a razão? Será que não? Sem você sou só andar, sonhar em vão. Será que o amor me faz perder a razão? Será que não? Sem você sou só andar, sonhar em vão. Interdependente, música e conhecimento. Olá povo, olá pessoas, sou a Adeluna e neste segundo bloco do Interdependente Música e Conhecimento, o professor Renato Janine Ribeiro montou uma seleção musical relacionando-a à temática da ética. E como a seleção é feita por músicas clássicas, né, eruditas, não vai dar pra gente tocar elas inteiras, né? Vamos tocar trechos. E o professor começa falando de Tristesse, de Chopin. Por que Tristesse, de Chopin? Porque essa música, quase emblemática de uma tristeza contida, indica muito bem a necessidade de uma introspecção, de olhar para dentro, de sentir dentro da gente, de ver o que nós temos de forte no nosso interior e recompor nossa energia.
Por que escolher o Lago dos Cisnes, de Tchaikovsky? Pela música, que é muito bonita, que é totalmente diferente da Tristeza, do Chopin, pelo combate entre cisne branco e cisne negro, que aparece naquele filme incrível que é o Cisne Negro, com Natalie Portman, e terceira, pelo próprio Tchaikovsky. Tchaikovsky morreu de cólera, mas uma coisa que somente há poucas décadas foi revelada, se tornou pública, é que ele foi forçado ao suicídio porque ele era homossexual. E por mais que ele fosse o mais importante compositor russo, um dos mais, o preconceito era tanto que disseram ou destruímos a sua imagem ou o senhor se mata em meio a sofrimentos indizíveis. Pois bem, há uma espécie de compensação, uma justiça poética musical. Os canalhas que levaram Tchaikovsky à morte, ninguém mais lembra o nome dele. Você tem que fazer uma pesquisa longa para saber quem foram os safados. Ao passo que jamais, em tempo algum, desde décadas e décadas, deixou de alguma música do Tchaikovsky estar sendo tocada em algum lugar do mundo. Não há um único segundo em que alguém não esteja ouvindo Tchaikovsky. Então, coisa ética. O preconceito assassina. Coisa ética. Em alguns casos, o valor da pessoa vítima se destaca.
Essa cançãozinha simples, deliciosa, incrível, Quem Sabe, de Carlos Gomes, coloca um sentimento muito elementar. Alguém que ama, alguém que está com medo de que a outra pessoa não a ame. Tem também um elemento aí importante na ética, que é o quê? Abrir o coração, não estar se escondendo, não acusar, não condenar, não ameaçar, mas dizer, eu te amo e ficarei muito triste se você não me amar também. É singelo, é real. E só acrescentando aqui, antes de o DJ Gustavo Augusto soltar a música, ela é interpretada aqui por Ney Mato Grosso. Vamos lá, solta aí, DJ. Tão longe de mim, distante, onde irá teu pensamento? Tão longe de mim, distante, onde irá teu pensamento? Quisera saber agora, quisera saber agora, se esqueceste o juramento. Quem sabe se és constante, se ainda é teu pensamento. Minha alma toda devora da saudade, agrotormento. Vivendo de ti ausente, ai meu Deus, que amargo pranto, suspiros, angústia e dores, são as vozes do meu canto. Quem sabe, pomba inocente, se também te corre o pranto, minha alma cheia de amores te entreguei. Já neste canto. Bem, pessoas, estamos chegando ao fim deste Interdependente Música e Conhecimento. Nesta edição tivemos a grande honra de receber o professor da USP, Renato Giannini. Muito obrigado aí, professor, pela aula, né? E estamos negociando aí uma segunda parte dessa entrevista, aguardem. Então é isso, né? E ele encerra, né? Ele que encerra o programa aí, citando Beethoven. A Nona Sinfonia de Beethoven tem seu apogeu na Ode à Alegria, que é uma letra de Schiller, e que depois da unificação europeia acabou se tornando o hino da União Europeia. Terminar com alegria é uma coisa muito importante, mostrar que mesmo que a gente passe pela tristeza, mesmo que a gente passe pelo preconceito, pelo assassinato, a ética é para tornar o mundo melhor.
tornar um mundo em que nós possamos ser alegres juntos. E não é à toa, então, que eu escolho, para terminar, uma música que justamente tem esse papel, o papel de celebrar uma união. No caso, também a União Europeia, mas, acima de tudo, a união na felicidade, a união na proposta de um mundo melhor, o mundo que a Revolução Francesa, a democracia está abrindo no final do século XVIII, começo do XIX. Um mundo que ainda não conseguimos abrir por inteiro, mas havemos de. Interdependente, música e conhecimento. Apresentação e pautas, Adeluna. Trabalhos técnicos, Gustavo Augusto. Vinheta, Thais Lima. Trilha, da banda Monjolo.